Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de História. Vamos iniciar um novo assunto, que é a reforma e a contra-reforma. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar o conflito que ocorreu, que acabou gerando o surgimento das primeiras igrejas evangélicas. A reforma que foi proposta dentro da Igreja Católica entendeu o que estava acontecendo de errado, que acabou levando ao surgimento dessas primeiras igrejas, e entender todo o contexto e o que a Igreja fez, a Igreja Católica fez para tentar combater esse movimento que estava acontecendo. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que estava acontecendo antes, o contexto, as causas que acabaram levando à Reforma Protestante. Então, assim, a gente já falou muito nas outras aulas, eu sempre estava falando para vocês, que durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela era a instituição mais poderosa que tinha. Ela tinha muito poder para influenciar as pessoas, mesmo poder político, de ter sempre uma ligação com os reis sempre buscavam alianças com a igreja, porque a igreja tinha muito poder sobre as pessoas de uma forma geral. Então a gente vai ver que durante a Idade Média, apesar de todo esse poder, muita coisa estava acontecendo de errado dentro da igreja. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso. Então aqui, primeira definição, o que foi a reforma? Foi um movimento de fiéis insatisfeitos com a Igreja Católica, que deu origem a novas religiões cristãs e às mudanças na Igreja Católica, que acabou levando a chamada Contra-Reforma, que foi um movimento que a própria Igreja fez para tentar amenizar as críticas que ela sofria. Quando foi que isso aconteceu? Foi no século XV e no início do século XVI, onde as principais regiões é a Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e Escócia. Essas foram as principais regiões, mas se espalhou rapidamente. Então a gente primeiro vai ter que entender um pouco das causas, o que estava acontecendo que acabou levando a crítica à Igreja Católica. Então assim, a Igreja ela era muito poderosa, mas muita coisa, como eu já falei, estava errado. Gerava insatisfação de muitas pessoas. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Primeiro pontinho aqui das causas e antecedentes. A insatisfação dos reis e dos nobres. Os altos tributos cobrados pela igreja e a disputa de poder entre o rei e a igreja. O que acontecia? A igreja católica, gente, ela tinha muita terra durante a Idade Média. Geralmente, muitas pessoas quando morriam deixavam de herança, quando não tinham seus filhos, deixavam suas terras para a igreja. Então a igreja, ela se tornou, além de ser a mais poderosa, a instituição que tinha mais terras na Europa. Isso gerava conflito com os reis e os ricos, que eram os nobres, porque a igreja que ficava com esses tributos, a igreja cobrava, então ela cada vez ia ficando mais forte. E os reis e os nobres não aceitavam, porque eram eles que queriam ficar com esse direito sobre as terras e cobrar esses impostos. Então, com o passar do tempo, foi gerando esse conflito. Segundo ponto, o descontentamento da burguesia. A burguesia eram os comerciantes que começaram a enriquecer. Era a classe que estava enriquecendo, então era a classe importante. Por que a burguesia estava zangada com a Igreja Católica? A Igreja, ela condenava a chamada usura. O que é a usura? Era emprestar o dinheiro cobrando juros. O comerciante pegava, emprestava R$100 e em troca, quando ele ia receber o dinheiro, ele recebia 110. O lucro era o juro. Só que a igreja proibia. Só que o que acontece? Muitas vezes a igreja dizia para fazer uma coisa, condenava, não pode emprestar o dinheiro. Mas muitos padres acabavam emprestando o dinheiro a juros para ganhar o dinheiro. Então, ela proibia e os padres faziam as coisas de errado. Outra situação que acabou gerando é a questão teológica. A disputa dos ensinamentos religiosos. Entendimentos diferentes entre a Igreja Católica e os novos seguidores que estavam contestando. Então, o primeiro ponto, o livre-arbítrio, foi defendido por São Tomás de Aquino. As pessoas têm o direito e a capacidade de escolher o que querem. Elas vão escolher a partir desse livre-arbítrio. E a teoria da predestinação de Santo Agostinho. Esse talvez seja o ponto principal da questão teológica entre a Igreja Católica e os chamados reformadores. O que acontece?
A Igreja Católica, ela seguia e ainda segue os ensinamentos do São Tomás de Aquino na questão da salvação. São Tomás de Aquino dizia que a salvação ela ocorre pela fé e pelas boas obras. Então a pessoa tem que acreditar em Deus e tem que fazer coisas boas. Os reformadores leram um outro escrito que foi feito pelo Santo Agostinho. O Santo Agostinho encontrou em algumas passagens bíblicas dizendo que a salvação ela ocorre pela fé. Então a pessoa tem que acreditar e não é necessário fazer as boas obras. E outro ponto que poderia levar a pessoa à salvação seria a predestinação, uma espécie de nascer escolhido por Deus para ser salvo. Então era uma questão de divergência. Outro ponto que gerava conflito é a respeito da leitura e interpretação da Bíblia. Nessa época, estava o início da imprensa lá do Gutenberg, então quase não tinha Bíblias para serem feitas, e as Bíblias elas eram quase todas escritas em latim. Então só quem sabia ler na grande maioria eram os padres. A Igreja Católica ela dizia que era papel dos padres fazer a leitura e interpretação da Bíblia. As pessoas, os fiéis, elas não teriam essa capacidade de fazer a interpretação, então ficava restrito àquilo que os padres diziam durante as missas. Os reformadores não concordavam, eles queriam ter o direito de poder ler. Tanto é que uma das primeiras coisas que Lutero vai fazer após a reforma é a tradução da Bíblia para que todo mundo pudesse ler, entender e interpretar o que estava escrito. Outro ponto aí que gerava muita discordância era a corrupção moral da igreja. Como era essa corrupção? Eram as coisas que estavam erradas. Primeiro ponto, venda de indulgência. O que é venda de indulgência? Indulgência é o perdão. Então a igreja, ela vendia o perdão. A pessoa que cometeu um pecado, queria ir para o céu, podia ir lá no padre e pagar. Eu matei, eu roubei, eu fiz tudo de errado, mas eu quero ir para o céu. Como é que eu faço, seu padre? Me dê aí um exemplo. Fosse hoje em dia, no dia de hoje, R$1.000 você vai para o céu. A pessoa pagava, o padre dava lá um papelzinho, ó. Pronto, aqui é o papel dizendo que você está salvo, você vai para o céu. Então a igreja ganhava muito dinheiro vendendo o pecado. A pessoa ia para o céu com papel? Acredito que não. Como é que a pessoa ia levar um papel, né, para mostrar lá para São Pedro? Eu sou Pedro. O padre me vendeu aqui a salvação, eu vou para o céu. Acho que não dava muito certo. Mas a igreja vendia. E as pessoas acreditavam. A gente está em uma outra época. Não é que hoje em dia a gente vai pensar assim, as pessoas eram bestas, como é que elas acreditavam? Na época, a mentalidade era diferente. A gente não pode olhar com a nossa mentalidade de hoje em dia, sabendo que é errado. Na época eles acreditavam. Outra coisa que a igreja vendia era a chamada relíquia sagrada. O que era essa relíquia sagrada? Era chamada simonias. Relíquia sagrada eram objetos que pertenceram aos santos, algum objeto que eles consideravam santificados. Então vendia, por exemplo, espinhos. Foram vendidos milhares e milhares de espinhos, dizendo que teria sido da coroa que teria sido colocada na cabeça de Jesus. Então foi muito espinho. Na verdade não era qualquer espinho que era vendido pelos padres para ganhar dinheiro. Osso, pedaço de osso, dizia que era de um santo. Às vezes achavam um osso lá de um cachorro que morreu, do jumento, aí pegava e era vendido lá na hora da missa, ó. O osso aqui do santo fulano de tal, pode comprar que ele vai fazer milagre. Mais uma vez, as pessoas acreditavam e compravam. Madeira, vendido pedaço de madeira dizendo que era da cruz. Jesus, se juntar todos os pedaços de madeira que foram vendidos dizendo que era da cruz de Jesus Cristo, Jesus devia ser assim do tamanho do Brasil, porque foi vendido muito pedaço de madeira. Se juntasse tudo, ele era gigante. Outra coisa que era muito comum na época era a venda de cargos da igreja. Uma pessoa, quando ela era rica, que entrava para a igreja, ele não queria ser padre de uma igrejinha pequena. Os ricos entravam e ele comprava o cargo. Então ele ia ser bispo, ia ser arcebispo, que era para ser de um cargo maior e mais importante. Então era vendido. Isso levava muita gente a entrar para a igreja sem ter a vocação. Então o que acontece? Muitas vezes os padres entravam porque a família obrigava e o padre não fazia o certo. Estava lá na hora da missa, é pecado você beber.
andar a beber pelo meio da rua. Aí o padre falava, mas como ele não tinha a vocação de ser padre, terminava a missa, o padre ia beber. Aí todo mundo via o que ele estava fazendo de errado. É proibido trair a mulher, aí o padre era visto lá namorando. Então era muito comum essa corrupção, essas coisas erradas, e as pessoas foram vendo e começando a criticar. Outro ponto aqui, a corrupção do clero. A simonia a gente já falou, que é a venda da relíquia sagrada. A ignorância religiosa dos padres. Os padres não estudavam. Como eles não queriam muito, alguns não queriam ser padres, eles não estudavam, não sabiam fazer essa interpretação, então faziam muita coisa de errado. E outra coisa que ajudou foi o movimento renascentista que a gente estudou no capítulo passado. A ideia do antropocentrismo, o homem passa a ser mais importante, passa a ser mais valorizado. Então também vai ser um dos pontos aí que vai ajudar nessa reforma. Os primeiras pessoas a tentar bater de frente, vamos dizer assim, com a Igreja Católica, foram esses dois aqui. John Wycliffe, ele era um teólogo, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele trabalhou na tradução da Bíblia, para o inglês, para as pessoas poderem ler. E ele criticava a igreja principalmente na venda de indulgência. Ele criticava a venda da salvação, que era a indulgência. E ele defendia a criação de uma igreja nacional. Só que não deu certo. A primeira vez não deu certo. Depois teve outro cara chamado John Hus, na República Tcheca, também era professor, seguia os ensinamentos de Wycliffe. Ele criticava os abusos da igreja e pregava a atitude exemplar. Ele dizia que a pessoa, para ser padre, ela tinha que ser exemplar. Ela não podia dizer, você não pode beber, que é pecado, e sair bebendo. Ele tinha que seguir, segundo o que ele falava, ser quase os ensinamentos igual ao que Jesus pregava. Quase um santo. Ele acabou sendo morto, vivo na fogueira, acusado de heresia, porque a igreja não aceitava contestação. Aqui a gente tem um mapa que mostra como as ideias da reforma se espalharam rapidamente, como elas chegaram a outras regiões. Então aqui a gente tem essa área mais laranja, protestantismo, como ela se espalhou. A área mais amarelada, a gente tem a região do catolicismo. Então a gente vê que rapidamente se espalhou e chegou em várias regiões aí, foram dominadas por essas reformas. Aí a gente vai estudar a primeira. O cara mais importante, vamos dizer assim, foi um camarada chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi o primeiro a criar uma igreja e romper com a igreja católica. O que o Lutero era, gente? O Lutero, ele era padre. Segundo o que se relata, ele era uma pessoa normal, que aí estava andando numa carroça, no meio da tempestade, aí caiu um raio. O raio caiu, matou o cavalo que estava puxando a carroça, e ele escapou. Ele acreditou que foi um milagre e entrou para a igreja. Então ele foi ser padre. Só que quando ele começou a ver de dentro da igreja o que estava acontecendo de errado, ele foi se revoltando. Ele não aceitava o que estava acontecendo, principalmente a venda das indulgências. Em 1517, por exemplo, o Papa ele oficializou a venda de indulgência porque ele queria arrecadar dinheiro para fazer a Basílica de São Pedro, a igreja principal lá do Vaticano. E aí o Lutero se revoltou. Ele foi fazer uma viagem lá para Roma. Ele viu o que estava acontecendo, não aceitou, aí ele voltou para casa revoltado e ele criou o que ficou conhecido como as 95 teses. Ele pegou um documento, escreveu e botou na frente da igreja dele, onde ele era padre. Dizia o que ele estava considerando de errado. Ele queria consertar o que estava errado na igreja católica. De início ele não queria criar uma nova igreja, ele queria consertar, por isso é reforma. Só que ele foi acusado pela igreja de heresia, foi excomungado, expulso da igreja. Aqui tem uma gravura que mostra o julgamento. Ele foi chamado lá para frente do rei, aonde ele deveria se ajoelhar, se deitar e pedir desculpa. Só que ele não fez. E aí ele passou a ser perseguido. Só que alguns ricos pegaram e protegeram ele dentro da Alemanha. E aí ele foi criando o que ele considerou como os ensinamentos da nova igreja. Ele traduziu a Bíblia e aí ele fez o que ficou conhecido como Confissão de Augsburgo, que é a base da nova religião que foi criada, que é o luteranismo.
essa religião ela vai trazer algumas diferenças do que a igreja acreditava. Então aqui a gente tem os pontos principais. Salvação pela fé. No luteranismo, a pessoa para ir para o céu, ela tem que ter fé. Ela não precisa ter boas obras, ela tem que acreditar. É o ponto principal. Leitura e livre interpretação da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para todo mundo ler a Bíblia e interpretar o que está lá. A Igreja Católica diz que só quem pode fazer isso é os padres. Eliminação de santos e imagens. Ele não aceitava o culto às imagens dos santos. E o fim do celibato. Os sacerdotes poderiam se casar na igreja dele, contrário à Igreja Católica. Não seguimento da autoridade papal, então não tinha o Papa como principal. Na igreja dele só existe 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Na Igreja Católica tem 7 sacramentos. Batismo, Eucaristia, o casamento, até o último lá que é a unção dos enfermos, quando a pessoa recebe quando está para morrer. A submissão da igreja ao Estado, então a igreja ela seguia a autoridade dos reis. A utilização do alemão nos cultos religiosos. A igreja católica ela só fazia as missas em latim. Então, na verdade, as pessoas nem entendiam o que estava acontecendo, porque ninguém falava latim praticamente. No luteranismo, a língua oficial, como surgiu lá na Alemanha a igreja dele, a língua oficial dos cultos era o alemão, para que as pessoas pudessem entender. Negação da transubstanciação, o que é isso? É o que a Igreja Católica defende, que na hora da Eucaristia, ali você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, ocorreu a transformação. Ele não aceita, ele faz a Eucaristia, mas ele não aceita que ali é o corpo e o sangue de Cristo, não. É só uma representação. Então, gente, esses são os pontos principais da reforma do Lutero. Nas outras aulas a gente vai ver as outras reformas e o que a Igreja Católica fez para combater essas outras reformas. Então essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula, fiquem bem e até mais.